Olá, tudo bem? Eu sou o professor Reginaldo Cruz. Você tem me acompanhado nas minhas redes sociais. Eu sou professor na área de teologia sistemática e também de teologia histórica. E eu sempre louvo a Deus pela vida das pessoas que me acompanham no Instagram e também aqui no YouTube, através do meu canal Reginaldo Cruz. Estamos em discussão com uma série de vídeos a respeito da ressurreição de Jesus, com base na primeira carta de Paulo, capítulo 15, versículos 1 ao 58. E agora nós estamos no versículo 35 e nesse vídeo eu gostaria de trabalhar sobre o corpo da ressurreição. Ou seja, os ressuscitados terão corpo? Paulo começa essa questão a partir do versículo 35, dizendo: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Ou seja, são duas perguntas. Como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? E aí Paulo aqui vai responder a essa pergunta, ou a essas perguntas, usando a analogia da semente. Para Paulo, o corpo que morre, ou o corpo na morte, é semelhante a uma semente. Daí a ideia de analogia da semente. Um teólogo chamado Bittencourt, um teólogo, inclusive, de matriz metodista, que analisava esse texto e dizia que aqui Paulo estaria usando a analogia da semente. E parece que deve ser exatamente sobre essa perspectiva que a gente possa também compreender esse texto. Pois no versículo 36 e 37, Paulo diz: insensato, o que semeais não nasce, se primeiro não morrer. Versículo 37, e quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Ou seja, para Paulo, a pessoa, quando ela morre e depois ela irá ressuscitar, então esse procedimento aí de morrer e de depois ressuscitar, Paulo está explicando-o através da analogia da semente. Então o corpo, quando morre, é como uma semente. A semente, todos sabemos que quando ela é plantada, em algum dia, alguma hora dessas, ela vai germinar, ela vai nascer, crescer e aparecer. Então, Paulo está dizendo que a ressurreição do corpo segue essa perspectiva. Então, quando uma pessoa morre, é uma semente que foi plantada e ela só vai germinar quando ela morrer. Quando planta-se a semente, ela morre e depois ela germina. Então, Paulo está usando essa analogia para dizer que todos vão ressuscitar. As pessoas que morreram em Cristo, confiando em Cristo, na fé em Cristo, com propósito salvífico em Cristo, elas vão ressuscitar. Elas estão em um lugar chamado estado intermediário dos mortos. O Novo Testamento chama esse lugar de paraíso, ou seio de Abraão, tanto faz, não há nenhum problema. E isso está explicado principalmente em Lucas capítulo 15, a respeito dessa questão. E aí, aqui nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo que quando a pessoa morre, Deus preserva a sua personalidade integral. Quando a pessoa morre, Deus preserva a sua unidade psicossomática. Ou seja, a pessoa morreu, ela depois ressuscitará. E ressuscitá-la faz parte do projeto do poder de Deus. Todos que morreram em Cristo vão ressuscitar. Não importa a maneira como essa pessoa morreu. Se foi trucidado, se foi cerrado ao meio, se foi colocado no túmulo, sepultado, cremado, não faz nenhuma diferença, pois o poder da ressurreição vai trazer à vida novamente os que morreram em Cristo.
É muito importante observar. Eu venho falando muito sobre a questão da ressurreição, mas é importante você observar que todos ressuscitam. Todos que eu tenho citado a respeito daqueles que confiam em Cristo. Confiaram em Cristo, dos justos, né? Daniel 12 fala sobre isso, João 5:29 fala sobre isso, e Apocalipse capítulo 20, versículos 1 ao 6 também fala sobre isso. Mas também esses textos falam que os ímpios, os incrédulos, os que não praticaram o bem, eles também ressuscitam. Só que eles ressuscitam para a vergonha, para o desprezo, para a condenação eterna. Isso é chamado de segunda ressurreição. Os salvos em Cristo, eles ressuscitarão na primeira ressurreição. Então, de modo esquematizado, os salvos em Cristo participam da primeira ressurreição, os que morreram sem salvação, que ressuscitarão para a condenação eterna, participam da segunda ressurreição. E aí Paulo, ele está dizendo, aqui no versículo 40, que há também corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos corpos celestiais e outra é a glória dos corpos terrestres. E aí ele diz, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em honra. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Eu entendo que Paulo está dizendo aqui que o corpo que ressuscita, ele é numericamente igual ao corpo que morreu, ao corpo que foi posto no túmulo. Só que tem umas diferenças. Paulo diz que o corpo que morreu em corrupção, corrupção é claro, da matéria, ressuscita em incorrupção. O corpo que morreu mortal ressuscita em imortalidade. Então, o corpo que morreu em fraqueza ressuscita em poder. Então, o corpo que ressuscita é poderoso, não dado, diríamos, né, a fungos, a bactérias, a doenças, é um corpo poderoso. Qual é a base para isso? É o corpo de Cristo. O corpo do Cristo ressuscitado é o modelo e a garantia da nossa ressurreição. Então, todo mundo viu o Cristo ressuscitado, todo mundo, as testemunhas apostólicas e mais de 500 testemunhas, como eu já falei em outros vídeos. Então, Paulo está aqui entrando em um assunto que para muitos é difícil, ou seja, qual é o corpo da ressurreição? É um corpo cheio de glória, é um corpo imortal, é um corpo não dado à corrupção da matéria. Então, a pessoa ressuscita com um corpo em poder, ressuscita com um corpo glorioso, ressuscita com um corpo incorruptível, ressuscita com um corpo agora de perfeição. E aí Paulo estabelece bem claro essas diferenças. E ele diz no versículo 45, porque assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último homem, Adão, porém, é espírito vivificante. Então, em termos gerais, Paulo aqui está dizendo qual é o modelo do corpo que ressuscita. A pessoa ressuscita com um corpo numericamente igual ao corpo que foi posto no túmulo, mas com diferenças, porque o corpo corruptível ressuscitou de maneira incorruptível. O corpo mortal que morreu dessa maneira ressuscita em imortalidade. Então, perceba aí o poder da ressurreição. E também no poder da ressurreição, Deus, ao nos ressuscitar, ele conservou todas as propriedades integrais do ser humano. Ele conservou a unidade integral, ele conservou a nossa unidade psicossomática. Então, o poder da ressurreição faz isso. Continue nos acompanhando nos próximos vídeos.
Deus te abençoe e nos ajude a divulgar esse nosso recente canal. Muito obrigado.